Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Nesta última semana, moradores de cidades do interior de São Paulo vêm testemunhando um fenômeno climático assustador. O dia vira noite, em tempestades de poeira que avançam para dentro de casas e prédios, com ventos a 100 km por hora. Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero foram até a região para explicar que fatores estão causando essas cenas impressionantes e o que pode ser feito para impedir novos eventos. Um domingo como qualquer outro, em minutos se transforma num dia para não esquecer. Olha isso aí! Na varanda do apartamento, em Franca, Gustavo e o filho assistiam futebol na TV, quando viram a nuvem no horizonte. Eu fiquei muito assustado, porque eu nunca tinha visto nada parecido na vida. A primeira reação que eu tive foi pegar o celular e fazer aquela filmagem. Ele registrou o avanço do paredão de 1 quilômetro de altura sobre a cidade. A Natália voltou correndo para a casa da mãe, preocupada com a roupa no varal. A gente chegou aqui, já não dava para enxergar nada, coisa assim de menos de 5 minutos. O dia virou noite. Longe dali, outros enfrentavam a tempestade sem nenhum abrigo à vista. Ali é uma montanha, sabe? Parecia que o vento fazia exatamente isso, corria por volta da montanha e nós estávamos aqui no rio, batia de frente com ele. O medo foi grande, não tem como falar outra coisa não, muito apavorante. É deserto, malandro! Dificuldade para respirar, dificuldade para enxergar. Eu já tinha ouvido falar sobre tempestade de areia em desertos, né, assim, em outros países, né, mas nunca imaginei ver aqui no interior do estado de São Paulo. E não era de imaginar mesmo. Essa tempestade de areia tem um nome árabe, Habub. Só acontece em deserto. O que pareceu um Habub foi, na verdade, uma tempestade típica do início da primavera. Os radares meteorológicos mostram várias nuvens se juntando e formando uma linha de instabilidade com 300 quilômetros de frente, varrendo toda a região. Você pode ter velocidades de vento superiores a 100 km por hora. Foi o que aconteceu provavelmente no aeroporto de Ribeirão Preto. Nós tivemos, uma das aeronaves foi virada, pela ação do vento. E a poeira? Foi uma combinação de causas. A região está cada vez mais seca. A mulher do Gustavo lembra até de uma data para comparar. Quantos desfiles de 7 de setembro foram cancelados porque no dia 7 de setembro já estava chovendo? E esse ano as chuvas estão raras. O que a Silvia percebeu, a ciência comprova. A estação das chuvas está mais curta e chove menos. Este foi o setembro mais seco desde 1998. A gente vem de um período de 2 décadas em que vem chovendo menos do que a média, na maior parte do tempo, e durante os últimos meses, que são os meses de inverno, que já chove um pouco, ainda choveu abaixo da média. O desmatamento da Amazônia faz com que a floresta produza menos umidade e chegue menos chuva no centro-oeste e no sudeste. Você está observando um clima diferente. Então existe essa possibilidade de que a gente já esteja vivendo um novo normal climático. Outra causa a gente vê por toda parte, a terra exposta. Mas se sempre teve agricultura aqui, por que antes não aconteciam Habubs? Porque o tipo de cultivo mudou. Há décadas que a cana, aqui em rosa, avança sobre as áreas de pasto, em amarelo. A colheita da cana é mecanizada. E fica essa palhada. Então você verifica que a terra está protegida com a palha da cana. Ela fica muito mais úmida, cria micro-organismos, existe um ecossistema de solo importante para isso. Ela é protegida de erosão eólica, de chuva. É possível plantar cana ou outra cultura direto em cima dessa palhada. Mas aqui na região, a prática mais comum é passar a máquina e revirar a terra. Ela fica exposta ao vento, exposta à chuva, exposta a tudo. A prática é ruim para o clima e até para a agricultura. Você não tem aquelas defesas naturais. Mais que isso, o clima dessa região, ela tem com frequência 12% de umidade relativa do ar. É clima de deserto. Isso é um deserto? Não, mas às vezes se assemelha a isso.
Solo aquecido faz a tempestade mais forte. As nuvens dessa tempestade sobem até 15, 18 quilômetros de altitude. E elas chegam até bem perto do chão, 1 quilômetro. E embaixo dessas nuvens vem um vento extremamente forte, que aqui nessa região encontrou a terra assim, nua, completamente seca, depois de quase 100 dias, sem nenhuma chuva significativa. E aí, se um sopro faz isso, imagine um vento de 100 quilômetros por hora. Meu Deus do céu! Um vento que acelerou sem encontrar resistência pelo caminho, na região onde a média é de menos de 10% de mata nativa. As árvores, elas oferecem uma resistência à passagem do ar, né? Então, esse vento forte poderia até ter quebrado alguns galhos, né? Mas esse vento teria sido um pouco freado, teria sido atenuado por causa das árvores. E teve outro ingrediente, com cheiro e gosto nessa tempestade. Tinha um cheiro muito forte de poeira com queimada mesmo. E vinha uma terra como se tivesse um óleo junto dessa terra. Palhada de cana queimada que se infiltra por todo lugar. Tá aqui com a casa fechada, armário fechado. E aqui dentro fica com cheiro de fumaça? Ficou com cheiro de fumaça. Umas 2 semanas atrás, a gente, dona de casa, tinha que limpar a casa 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, de tanta fuligem. Esta é a região entre Batatais e Franca. No dia 5 de setembro, o satélite mostra esta imagem. Aí entram nuvens e o satélite só vê o solo de novo no dia 11, com imensas cicatrizes de queimadas. Essa única mancha queimada entre Batatais e Franca tem uma área de aproximadamente 1.000 quilômetros quadrados. 140 mil campos de futebol. O fogo atingiu muitas reservinhas de mata. Queimou a vegetação que protegia os rios. E a tempestade passou por aqui, levantando as cinzas junto com o solo. Pesquisadores da USP recolheram amostras da chuva em Ribeirão Preto. A chuva estava completamente turva, né? Se via depósito de partículas de solo aí juntas, então era uma sopa praticamente, né? Essa chuva. O resultado da análise foi comparado com o de chuvas de mesmo volume dos últimos 16 anos. Essa chuva de domingo que aconteceu agora, né, estava com 13, 14 vezes mais elevada a concentração de cálcio e magnésio que as outras chuvas de mesmo volume. E cálcio e magnésio são indicativos de solo. De ressuspensão do solo. Só que interessante dessa chuva também é que tivemos marcadores de queimada junto com ela. E esses marcadores orgânicos também estavam cerca de 40, 50 vezes maior. 40 a 50 vezes maior. Isso. O impacto na saúde. A garganta seca, os filhos reclamando do nariz entupido o tempo inteiro e a gente acaba sofrendo. É aflitivo porque eu sei que as pessoas que são doentes acabam piorando uma condição que não teria um agravamento maior se não fosse essa exposição, que pode ser parcialmente controlada. Estados Unidos, anos 1930. Na região das grandes pradarias, as lavouras avançaram sobre o pasto natural. Depois de 3 anos de seca, as tempestades de poeira obrigaram 2,5 milhões de pessoas a abandonar suas terras. O fenômeno ficou conhecido como Dust Bowl. Dust, dust and more dust. A recomposição do meio ambiente parou as tempestades e a agricultura voltou, com novos métodos de plantio. Aqui, na sexta, a tempestade de poeira se repetiu. Foi do noroeste de São Paulo até o Mato Grosso do Sul. Espalhou perigo nas estradas. Deixou 4 mortos. E mostrou que onde as condições estão presentes, uma das regiões mais férteis do mundo pode, de repente, parecer um deserto. Bagulho louco, vamos vazar, mano. Pois é, e hoje esse fenômeno de tempestade de poeira foi registrado em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Foi logo pela manhã. Olha só como a cidade ficou. Foi difícil caminhar pelas ruas. Isso vem acontecendo repetidas vezes desde o último fim de semana. Os aviões que combatem os incêndios no Pantanal ficaram parados por falta de visibilidade. Sem chuvas fortes há mais de um mês,
Ventos de 60 km por hora carregam cinzas e poeiras das regiões devastadas pelas queimadas que invadem as zonas urbanas.